funcional, atendendo a pedido ou influência de outrem. Pedido ou influência de outrem. Enquanto que, na prevaricação, o funcionário público também viola o seu dever funcional. Os verbos da prevaricação são exatamente os mesmos. Deixar de praticar, retardar ou praticar contra a lei, ato de ofício. Então, qual é a diferença entre prevaricação e corrupção passiva privilegiada? É que na prevaricação, o agente deixa de praticar o seu dever funcional atendendo a um interesse ou sentimento pessoal. Então, na prevaricação, o que motivou a falta do funcionário público foi o interesse ou sentimento pessoal. Enquanto que na corrupção passiva, privilegiada, foi atendendo a pedido ou influência de outrem. Enquanto que na corrupção passiva comum, ele infringiu o dever funcional, mas em virtude de uma vantagem indevida. Aí é mais grave. Muito bem, meus amigos. Então, os crimes funcionais que estão previstos lá no título 11 do Código Penal, o mais importante que tinha a ser dito a respeito deles, ou a respeito desses que nós escolhemos aqui para trabalhar, era isso. A diferença entre concussão e corrupção passiva, a diferença entre corrupção passiva e corrupção ativa, a diferença entre corrupção passiva e prevaricação. Você entendeu? Deu para entender tudo? Então, se você está com alguma dúvida, eu sugiro que você nos escreva, porque afinal de contas, essa é uma TV interativa e essa é uma aula interativa em que eu dou aula e você fala das suas dúvidas, manda suas dúvidas e a gente depois responde. O e-mail você já sabe, é provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Para você que está chegando agora, o tema do dia da aula de hoje é concussão e corrupção passiva. E agora você fica aí, não sai daí não, porque o nosso próximo bloco é o Pergunte ao Professor, em que a gente vai ver quais as dúvidas que surgiram a respeito dessa matéria. E as dúvidas têm sido tão boas e têm nos ajudado tanto a complementar o tema da aula que, fica aí e confere, tá bom? Corrupção, concussão, será que todo mundo entendeu tudo? Vamos ver as dúvidas que apareceram aí pelo Brasil afora. Vamos ver. Professora Patrícia, como é tipificada a conduta do agente que exige vantagens indevidas usando grave ameaça ou violência? É uma ótima pergunta, até porque eu já vi isso ser confusão comum nos bancos acadêmicos. Viu o verbo exigir e todo mundo já acha que é concussão. Mas cuidado, a concussão implica uma exigência em razão do cargo. Então é curioso, é uma situação limite, quer dizer, uma situação que fica ali no fio da navalha, é uma exigência, porque se fosse uma mera solicitação, seria corrupção. Mas, por outro lado, não pode ser uma exigência na base da força, porque se eu estou constrangendo mediante violência ou grave ameaça, se eu estou obrigando a entrega de vantagem indevida, mesmo que me valendo da minha função pública, mas se eu estou exigindo mediante violência ou grave ameaça, isso não é mais concussão. Isso é um crime mais grave. Sabe qual? É extorsão. Você certamente está aí acompanhando na mídia uma série de notícias a respeito de... E eu aqui digo tudo o que está publicado na mídia, sem nenhum pré-julgamento, mas você tem aí acompanhado na mídia a questão de policiais, por exemplo, que achacam traficantes ou contrafatores, né, falsificadores de produtos, etc., tomando dinheiro. Então, o policial vai ali e diz que vai prender ou que vai fazer acontecer se o traficante não lhe der dinheiro. Pelo que essas pessoas estão sendo denunciadas? Você está acompanhando aí na mídia? Estão sendo denunciadas por extorsão e não por concussão. Eu já ouvi a seguinte confusão de alunos. Eu já vi alunos confundindo da seguinte maneira: a extorsão
é a concussão praticada por funcionário público? Ou melhor, o inverso, né? A concussão é a extorsão quando praticada por funcionário público. Quer dizer, quando a extorsão tiver sido praticada por alguém que se vale do cargo, ela se chama concussão. Mas você concorda que se fosse isso, a concussão teria que ter uma pena mais grave do que a extorsão? E não tem. A extorsão tem uma pena de 4 a 10 anos. A concussão tem uma pena de 2 a 8. Então não teria sentido dizer que a concussão é o mesmo tipo de extorsão, constranger mediante violência ou grave ameaça, quando praticada por funcionário público, não teria sentido algum. Então, meus amigos, o certo é que concussão e extorsão são coisas diferentes. E são coisas diferentes, sendo que a concussão é uma coisa mais leve, são coisas diferentes, sobretudo por esse fator. Porque na concussão existe uma exigência em razão do poder inerente ao cargo, mas não há exatamente uma violência ou grave ameaça. Imagina você que um médico, por exemplo, que atende pelo SUS, exige uma vantagem para realizar ali um procedimento cirúrgico que ele deveria realizar de qualquer jeito. Ele não solicita, ele exige uma vantagem para realizar aquele procedimento. Bem, isso é de fato concussão. Ele não está usando de violência nem grave ameaça e, por outro lado, não está meramente solicitando, está exigindo. Então, a conduta aqui é de concussão e não de extorsão. A pergunta do colega foi muito boa para que nós pudéssemos prestar esse esclarecimento. Então, exigir desde que sem violência ou grave ameaça. Se tiver violência ou grave ameaça, o crime mais grave é de extorsão. Muito bom. Próxima pergunta. Professora Patrícia, aquele que paga a quantia exigida por um funcionário público comete algum crime? Aquele que paga a quantia exigida. É uma pergunta muito boa, até porque atinge, talvez, a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, não é mesmo? Eu acabei de dar exemplo do médico ali do SUS, que exigiu uma vantagem indevida, cobrou por fora. Exigiu uma vantagem indevida para fazer uma cirurgia. E aí? Se você pagar, você responde criminalmente ou não? Veja bem, aquele que simplesmente se dobra, aquele que se submete à exigência do funcionário público, aquele que então satisfaz a exigência cobrada pelo funcionário público, que foi a pergunta do colega, não comete crime algum. A conduta dessa pessoa é atípica e, aliás, eu teria com mais razão que considerá-la como vítima, né? Além da vítima, o Estado, a administração pública, que foi lesado na sua moralidade, é também vítima aqui o próprio particular, que foi extorquido, né? O particular que teve que atender à exigência do funcionário público. Agora, uma pergunta bem bacana, e talvez um pouquinho mais difícil do que essa, é a seguinte. E quando o caso não é de exigência, é de solicitação? E se o funcionário público solicita uma vantagem e o particular paga a vantagem? E se o guarda de trânsito pede o dinheiro para não me aplicar a autuação administrativa e eu pago o dinheiro? Cometo crime? Vamos começar do inverso. Eu disse para vocês que a corrupção ativa tem 2 verbos: oferecer ou prometer vantagem. Eu, particular, ofereço ou prometo a vantagem. E a corrupção passiva tem 3 verbos: solicitar, aceitar ou receber a vantagem. Então vamos imaginar que o particular oferece a vantagem e o funcionário público recebe. Vamos imaginar que o particular promete a vantagem e o funcionário público aceita a promessa. Veja que são condutas assim paralelas, né? Oferecer a vantagem, receber a vantagem, prometer a vantagem, aceitar a promessa. Se o particular oferece e o funcionário público recebe, o particular cometeu corrupção ativa e o funcionário corrupção passiva. Se o particular promete e o funcionário aceita a promessa, o particular comete corrupção ativa e o funcionário corrupção passiva. Mas e se é o inverso?